Que a paz de Jesus esteja nos envolvendo hoje e sempre. Vamos respirar fundo, nos preparar para ouvir o tema de hoje. Vamos rogar a Deus e a Jesus que abençoe o nosso ambiente, que os bons espíritos, nossos mentores protetores, estejam nos envolvendo e nos amparando nesse instante. O tema de hoje é extraído do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, e o tema é a parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Está em Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. E a leitura de hoje nos diz: as pérolas constituem enfeites para a gente fina. São raras, por isso são caras. Quem possui grandes e finas pérolas, possui tesouro, possui fortuna. Além disso, são joias muito apreciadas no seu todo, pela sua estrutura e pela sua composição. Os porcos não apreciam as virtudes das pérolas, preferem milho ou alfarrobas. Se lhe dermos pérolas, eles pisam-nas e submergem-nas no lamaçal em que vivem. Por isso disse Jesus: não deis pérolas aos porcos. Certamente já havia o Senhor do Verbo Divino comparado o reino dos céus a uma pérola de raro valor, quando propôs aquela recomendação a um discípulo que deliberara anunciar a sua doutrina a um homem suíno. Na verdade, há homens que são homens, e há homens que se parecem muito com suínos. O suíno vive exclusivamente para o estômago e para a lama. Os homens suínos vivem também de lama e para o estômago. A estes, as pérolas nada significam. As alfarrobas melhor lhes sabem. O reino dos céus, nos tempos atuais, é incompatível com o reino do mundo. Pois muito bem, esse trecho, esse versículo extraído do capítulo de Mateus, nos fala sobre o reino dos céus. Durante esse capítulo, em versículos anteriores, Jesus também fala do reino dos céus, comparando a um grão de mostarda, ele faz diversas comparações sobre o que seria o reino dos céus, para que os homens da época tivessem uma ideia do que seria esse reino anunciado por Jesus. Jesus falava por parábolas, e as parábolas são ensinamentos com um fundo moral. Nessa parábola, ele se refere a um negociante que buscava as pérolas e, tendo achado uma pérola rara e de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Jesus quis dar a ideia para os homens da época da grande importância do reino dos céus. Nesse versículo, o comerciante vende tudo que tem para possuir uma única pérola. Por quê? Porque era rara, de grande valor. A pérola é como se fosse um tesouro, uma coisa muito rara. Ele quis mostrar ao homem que o reino dos céus é tão importante, é tão valioso, que vale muito mais do que todos os bens que o negociante possuía. Quis mostrar que esse reino dos céus tem um valor incomparável. E o que seria o reino dos céus, né? O reino de Deus seria o universo inteiro. O reino de Deus é o universo, são todos os... cada cantinho do universo pertence ao reino de Deus, porque Deus que criou tudo. E o reino dos céus? O reino dos céus não é um lugar circunscrito, não é um lugar físico ou extrafísico propriamente dito, como nós acreditávamos há tempos atrás, que os céus e o reino dos céus seria um lugar acima da terra, na abóbada, ou o céu que a gente vê hoje olhando da terra. O reino dos céus é um estado íntimo de harmonia, de felicidade, de tranquilidade, de paz.
é a plenitude espiritual. O reino dos céus é aquela sensação que a gente tem quando está muito feliz, quando recebe uma notícia feliz, ou quando vive uns momentos felizes, que a gente está em paz, está tranquilo, está com a sensação de leveza. O que Jesus quis mostrar é que o mais importante é buscar esse reino dos céus, que ele deve estar dentro de nós. É um estado íntimo, é um estado do nosso espírito, da nossa alma. E ele vale muito mais do que todos os bens materiais que nós possamos possuir. Porque muito embora tenha aquele ditado que diz o dinheiro não traz felicidade, mas compra, não dá para comprar paz de espírito com o dinheiro, não dá para comprar paz de consciência, não dá para comprar harmonia interior. O dinheiro é importante e ele serve para nos dar estrutura, segurança, para a nossa sobrevivência, para a gente multiplicar, para a gente fazer prosperar a nossa vida e a vida dos outros, é muito importante. O dinheiro é um recurso e os bens materiais são recursos que Deus faz chegar até as nossas mãos para que nós utilizemos bem desses recursos materiais para nosso bem-estar e bem-estar do próximo. É essa a finalidade dos bens materiais e o dinheiro está incluído neles. Mas Jesus quis mostrar que além da vida material, existe algo muito mais precioso que nós deveríamos buscar, que é a elevação espiritual. Quando Caibá Schutel diz que não se pode dar pérolas aos porcos, existem questões, existem nicho ligado à espiritualidade que é preciso ter uma condição espiritual para poder apreciar. Para a gente apreciar, para a gente ter esse nível de comparação de que mais vale a nossa paz de espírito do que os bens materiais que possamos angariar, é preciso nós termos passado por uma série de experiências na nossa vida evolutiva, que vai culminar com que nós comecemos a apreciar as coisas espirituais e a sentir falta. Por exemplo, alguém que está num nível espiritual, intelectual ainda mais primitivizado, o que é mais importante para essa pessoa? A sobrevivência, os bens materiais, o que eu tenho de palpável. As coisas espirituais nem me interessam, porque eu quero. O foco da atenção está na sobrevivência e nos bens materiais. Então, para esse tipo de pessoa, se nós chegarmos com uma abordagem estritamente espiritual e filosófica, ele não vai absorver. É como dar pérolas aos porcos, né? E aqui não tem nada de pejorativo e degenerativo com relação aos porcos. O que ele quis dizer é que, dependendo do nível de evolução espiritual, realmente pouco importa as questões extremamente filosóficas. Eu não vou. Quem está com fome, quem está com necessidades muito básicas, pouco vai poder apreender e compreender da parte espiritual. É preciso vencer essa etapa. Numa fase mais animalizada que nós passamos da humanidade, o que interessava era satisfazer as necessidades básicas. Como na época em que Jesus veio, em que pouco se sabia da vida futura. A humanidade e alguns tinham uma noção muito vaga da continuidade da vida após a morte do corpo físico. E com Jesus, ele vem trazer uma nova visão, né? Porque mesmo no Velho Testamento, quando nós vamos folhear e ler a história da nação judaica, dos hebreus, a grande preocupação eram as guerras, a comida, a colheita, a saúde do corpo físico. Então, não se tinha noção e não se buscava nada além disso.
as orações dirigidas e os sacrifícios dirigidos a Deus era para pedir o quê? Uma boa colheita, a saúde da família, muitos filhos. Com Jesus, não, nós já tínhamos aprendido a buscar subsistência, a sociedade já estava mais organizada nesse sentido. E aí vem Jesus e traz para nós a noção da continuidade da vida e de um reino dos céus, algo impalpável, mas que de tão valioso seria extremamente necessário para o homem. Então, todo esse capítulo, grande parte de Mateus, Jesus trata desse estado de espírito. E Caibar Schutel coloca a última frase dizendo: o reino dos céus, nos tempos atuais, é incompatível com o reino do mundo. Por que seria? Porque são coisas muito distintas. Porque o reino do mundo, a nossa sociedade, até mesmo hoje em dia, atual mesmo, ela está mais preocupada realmente com as coisas materiais, está mais preocupado com o lucro, com o comércio, com o dinheiro, com o poder. Então, é dissociado do reino dos céus, que busca o quê? Acima de tudo, a plenitude espiritual, a paz interior, o estado de alma que nos deixa com a nossa consciência tranquila, com a consciência de dever cumprido. Basta nós olharmos as notícias nos jornais para nós termos uma noção de que o reino do mundo ainda está dissociado do reino dos céus. Chegará um dia em que a humanidade, quando iniciarmos no estado de regeneração, nós iremos fazer com que as ações do reino do mundo se aproximem do reino dos céus. Porque vai chegar um momento em que o homem vai perceber que sem a felicidade geral de todos, sem a harmonia e o bem-estar, sem pensar no próximo, não existe felicidade possível para ninguém. Nós estamos caminhando a sociedade para buscar um equilíbrio, né? Um equilíbrio social, um equilíbrio de direitos, para que nós tenhamos a noção de que, sem suprir as necessidades básicas da humanidade inteira, para que essa humanidade comece a buscar a evolução espiritual, o reino dos céus em si, através das suas atitudes, sem o equilíbrio da sociedade, é impossível que se faça assim, né? Ainda hoje, o reino do mundo é destinado sempre, cada um a pensar em si, no meu benefício próprio. As instituições, a maioria são utilizadas em benefícios próprios e não da coletividade. Mas nós não podemos perder a esperança, porque a humanidade está sempre evoluindo. E o aparente caos é justamente para que nós cheguemos a uma nova concepção de vida. Nós já estamos pensando mais na saúde do planeta, na saúde, né, em conservar o planeta, já existe uma consciência ecológica. Então tudo, embora caminhe a passos lentos, caminha para a busca da conquista do reino dos céus, que não esse reino dos céus, ele não é só vivenciado quando nós desencarnamos, que vamos receber o prêmio de viver no céu. Esse reino dos céus pode e deve ser implantado no nosso íntimo a partir de já, a partir das nossas escolhas, né, das nossas atitudes, de buscar implantar o Evangelho aqui e agora. Esse é o momento de vivenciar. Se nós estamos estudando, buscando uma renovação íntima, é porque o modelo que nós tínhamos de nós mesmos já não cabe mais. Então, a nossa consciência, o nosso ser em estado de evolução, ele busca
algo mais. Chega um momento em que nós sentimos que a nossa vida não é só trabalhar, estudar, dormir, comer, beber, divertir e satisfazer as necessidades materiais, que são importantes. Satisfeitas essas necessidades, é preciso buscar algo a mais. E esse algo a mais, ele só vem com a transformação íntima. Não é a transformação do outro. Nós não vamos conseguir transformar o outro. Nós podemos transformar a nós mesmos. E aí fica a pergunta, né? Como será lembrar da nossa passagem por esse mundo? O que nós fizemos de importante para mudar esse mundo? Para contribuir com a melhoria da humanidade e do mundo em que nós estamos? Seja na conservação do mundo, falando de uma consciência ambiental, seja na mudança da vibração do mundo. O que é que nós estamos contribuindo, afinal? Quando nós vivenciamos uma vida só de reclamações, de lamúria, só ouvindo as notícias pesadas que a mídia traz e vamos deixando-nos envolver nessa egrégora de reclamação, de depressão, de angústia, de nervosismo, de estresse, nós estamos entrando nesse reino do mundo, denso, pesado. Nós precisamos, mesmo vivendo no mundo, implantar o reino dos céus dentro dos nossos corações, buscando a paz de espírito, o equilíbrio. Mas como é que se busca isso? Cumprindo a mensagem de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus é amar toda a sua criação. Isso diz respeito à natureza como um todo, aos animais, aos homens, aos nossos semelhantes. E amar quer dizer respeitar, acima de tudo, honrar, não prejudicar, não usar de maldade com ninguém. Então, quando nós começarmos a ter essa consciência de que esse reino divino, esse reino dos céus, essa harmonia interior, essa felicidade, esse estado contemplativo, esse tesouro, né? Essa pérola rara, esse tesouro, ele é imprescindível para a nossa vida como ser humano, como espíritos. Nós vamos entendendo que as coisas materiais não são mais importantes do que os bens espirituais. Nós estamos no mundo, nós vivemos com as coisas do mundo, mas nós podemos harmonizar o nosso ser espiritual com as necessidades materiais que o nosso corpo precisa. E é nesse sentido, voltar aos olhos para a necessidade de construção do reino dos céus dentro de nós, é que Jesus veio trazer essas parábolas, essas comparações. Então, esse tesouro, ele não está fora, né? Esse reino dos céus não está fora, ele está dentro de nós. Nós não vamos encontrar fora, nós não vamos encontrar em nenhum lugar circunscrito, ele está dentro. Então é preciso trabalhar mente, corpo e espírito para harmonizar todos esses elementos para buscarmos o nosso equilíbrio. Cada vez mais difícil, sim, exige cada vez mais paciência, tolerância, porque as dificuldades e os desafios são imensos. Mas é possível buscarmos essa paz interior. É preciso disciplina, é preciso foco, é preciso observar a nós mesmos, né? O vigiar e orar. Ainda ontem eu estava falando até com meu esposo, olha, estamos com tal problema, com tal pessoa, mas eu decidi que eu não vou mais reclamar, olha só. Falei, eu chego comentando da situação no sentido de reclamar, e eu me policiei, estou reclamando demais sobre essa situação. Quando a gente reclama demais, fica mais pesado ainda. Vamos procurar meios de resolver essa dificuldade. Prometi para o meu esposo, eu não vou reclamar mais e você me ajuda. Quando eu for reclamar, você me chama a atenção, para não reclamar mais dessa situação. Enfim,
São pequenas atitudes que nós vamos construindo, né, essa pérola. Como é que a ostra, né, faz a pérola? Né? Num momento de pressão, de estresse, ela vai juntando os elementos que ela tem e ela vai trabalhando até formar a pérola rara, única, de grande valor. Então é esse trabalho, a partir das dificuldades, a partir dos desafios, que vão nos trazendo condições e elementos para que nós possamos construir esse reino dos céus dentro de nós. Sempre lembremos, quando alguma coisa for nos tirar do eixo, dizendo assim: eu tenho o reino dos céus dentro de mim, então eu vou buscar forças nesse tesouro que eu tenho. Lembrar que eu tenho um tesouro que eu preciso preservar acima de tudo, acima de qualquer bem material que for buscado ou necessário, né? Então, que esse tesouro existe dentro de nós. Então, ressaltar esse reino dos céus dentro de nós, para que ele seja visível também, para que ele espalhe, né? Esse tesouro também no nosso ambiente em que vivemos. Só assim nós vamos entender o que Jesus quis dizer com o reino dos céus. Ele veio, viveu na terra, passou por todas as dificuldades, uma vida de encarnado como nós, mas ele sempre esteve ressaltando o reino dos céus que ele trazia dentro de si. E é essa imagem que nós precisamos buscar sempre, né? Eu tenho um tesouro dentro de mim. O que é? O reino dos céus que eu preciso preservar como filho de Deus, como herança de Deus. Como filhos de Deus, nós temos o DNA de Deus dentro de nós, né? Que é essa essência divina, que ela deve cada vez mais crescer e não se apagar, né? Frente às dificuldades e que nós vivenciamos no dia a dia. Para isso, vamos lembrar de Jesus, né? Na hora das maiores dificuldades, o que ele fazia? Ele se afastava, ia para o deserto meditar, ia para o monte orar. Então é assim, na maior dificuldade a gente se afasta, busca auxílio espiritual, se renova e depois a gente volta para a batalha. Vamos construir esse reino do céu dentro de nós. Nós temos força e nós temos elementos para isso. E Deus está conosco sempre. Pensa num pai que torce por nós, hein? Ele está ali torcendo para que a gente cresça e vire gente grande, né? E realmente construa o reino dos céus dentro dos nossos corações. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma semana de grande paz e de grande harmonia.